Amém? Amém. Glória a Deus. E o tema da palavra hoje é aprendendo a liderar com Jesus. Você quer o maior exemplo de liderança? Jesus. Queria te convidar a abrir lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 23. Mateus 23, versículo 10 a 12, que diz: nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Amém. Jesus, obrigado, Jesus, que nós sabemos que Tu és um exemplo de líder e de servidão que nós temos que seguir. Muito obrigado pela simplicidade, pelos ensinamentos da Tua palavra. Muito obrigado, Deus, pela liderança que o Senhor colocou nas nossas vidas, os quais eles buscam tanto ser parecidos contigo, Senhor. No nome de Jesus, amém. Eu estava estudando sobre Jesus, estava percebendo sobre cada evangelho. Meu Deus, que homem é esse Jesus? Que simplicidade, que sabedoria, que é algo de constranger a todos nós. E interessante que nesse texto deixa bem claro algumas coisas. Quando diz: mas o maior dentre vós seja o servo, e quem a si mesmo se exaltar, seja humilhado, e a quem si mesmo se humilhar, seja exaltado. Eu estava meditando sobre Jesus. Jesus, na sua essência, Ele nos ensina sempre a ser o quê? Simples e humilde. Muitas vezes nós tentamos tantas coisas para atrair pessoas, para gerar discípulos, mas Jesus, Ele nos ensina na simplicidade, e Ele nos ensina nas coisas básicas, e Ele nos ensina através da obra, fazendo. E nós temos que ter muito cuidado, porque nós ensinamos mais quando nós estamos fazendo do que quando estamos falando. Diga comigo, fazendo. E é interessante que todo o estilo de liderança de Jesus Cristo estava alicerçada no caráter. Meu Deus, que homem de caráter era Jesus. Toda a obra dele, você percebia as atitudes de Jesus, os ensinamentos de Jesus, a obra de Jesus, mais do que tudo, o caráter de Jesus. E a liderança, a nossa liderança não pode ser voltada para o eu, porque o eu não se preocupa em servir os outros, como também não está voltada para a transformação. Eu fiz, a minha célula está bombando, eu faço muitas visitas, deve fazer. Mas não é você que traz as pessoas, é o Espírito Santo. Mas o setor está crescendo muito, não é você, é o Espírito Santo. E nós precisamos dar o lugar que é do Espírito Santo, porque às vezes nós justificamos as coisas com a nossa própria força. Eu ganhei tantos discípulos. O Espírito Santo, gente, nós somos apenas servos, nós somos apenas mordomos do Senhor. E eu te convido a abrir lá no livro de Marcos, um livro após, no capítulo 12, 38.
que diz: e ao ensinar, dizia ele: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes, talares e das saudações nas praças, e aí estão nas primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, dos quais devoram as casas da viúva, e para justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízos muito mais severos. É interessante que o diálogo de Jesus era diferente aos novos convertidos e os que conheciam a palavra. Então, se você que conhece a palavra diz: eu não gosto de ser confrontado, você conhece a palavra, tem que ser confrontado. Que às vezes nós dizemos: eu não gosto de confronto. Conhece a palavra, já está seguindo a Cristo bom tempo e não gosta de ser confrontado, mas Jesus nos ensina a confrontar. Lógico que tem que ser com amor, mas aqueles que já estão andando, que já conhecem a palavra, tem que ser confrontado. E Jesus fazia isso muito bem. Ele sempre confrontava os escribas, os fariseus e tantos outros. E interessante que ele deixa bem claro: os escribas, ele gostava muito de usar as vestes sacerdotal não, as vestes que ele costumava utilizar, e mais, ele gostava de fazer as saudações na praça, eles gostavam de ser vistos por tudo. Mas na prática, no último versículo deixa bem claro que eles devoravam as casas da viúva, eles eram aproveitadores. E aí, o que é que Jesus quer nos dizer? Jesus quer nos ensinar a fazer mais na prática. A fazer mais na prática. E é algo que nós sempre temos que olhar para dentro de nós, para o nosso coração. Eu lembro que chegou a uma fase da minha vida que eu lembro que os pastores disseram assim: olhem, agora Deus quer trabalhar no alicerce, de dentro para fora. E aquilo ficou na minha mente, de dentro para fora. Deus quer trabalhar na intenção do nosso coração. Deus quer trabalhar quando nós estamos fazendo as coisas. Será que não fazemos muito parecidos com os escribas, com os fariseus? Será quando a outra célula está crescendo, nós dizemos, em vez de servir de estímulo e ficar grato pelo que Deus estava fazendo através da vida do irmão e daquela célula, nós ficamos competindo? Não, Jesus não era assim. É importante falar, no meu coração já surgiu sentimentos errados. Eu lembro que há alguns anos atrás, nós estávamos no setor, e eu dizendo: eita, o setor branco está correndo, o setor amarelo não perde tempo, a Coab 2 é de Jesus, e nós, ao Espírito Santo, qual a intenção do seu coração? Para que estar preocupado com as vidas ou com o crescimento? Para quê? E Jesus, ele deixa bem claro que na simplicidade, no serviço, mas com coração correto. Diga comigo, coração correto. E eu gostei muito dessa frase que o Wilkes afirma, que a verdadeira liderança servil começa quando o líder se humilha para cumprir a missão que lhe foi confiada, em vez de servir seus próprios interesses pessoais. Entenda bem, Deus quer lhe levantar como líder, supervisor, pastor, mas Ele quer lhe levantar com o coração humilde, com o coração de servo, não preocupado com seus próprios interesses. Eu digo, geralmente, você quer ser líder por causa de status? Se prepare, meu querido, porque liderança não é status, liderança é serviço, liderança é responsabilidade com o que Deus colocar nas suas mãos. Liderança é uma responsabilidade maior. E eu estava pesquisando e gostei muito desse fluxograma, que diz que primeiro vem o serviço,
que em seguida sobe para a missão. Qual a sua missão? Missão significa razão de ser. Qual o propósito Deus te chamou? Eu nasci para me casar, eu nasci para passar no concurso, eu nasci para... Deus pode te abençoar, mas qual a missão principal de Deus sobre a tua vida? E a visão retrata justamente aonde você quer chegar. Qual local você quer chegar? Eu lembro que eu trabalhava num local e tinha uma funcionária que ela disse assim: eu não me importo se daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos eu estiver na mesma função, ganhando a mesma coisa. Visão. Aonde você quer chegar? As suas atitudes hoje vão determinar o seu futuro. E em seguida vem o resultado. Qual o resultado você quer obter? Sendo que é importante que para chegar no resultado, para alcançar o resultado, vem serviço, missão, visão e resultado. Não pode pular as etapas. Interessante também que há uns alicerces que sustenta. O primeiro fala sobre o espírito simples, simplicidade. A simplicidade atrai o coração de Deus. A simplicidade atrai o coração de Deus. Amém? Amém. E o próximo alicerce fala sobre sensibilidade. Gente, nos últimos dias nós temos que ter uma percepção e uma sensibilidade maior. Porque às vezes Deus fala e sabe o que acontece? Não estamos ouvindo. Parece que estamos surdos. E Deus usa o discipulador. E muitas vezes você pode não querer ouvir. E Deus usa a liderança. E muitas vezes você diz: está certo, é isso mesmo. Mas na hora da atitude, não. Percepção. E nós temos que ter uma percepção espiritual em todos os lugares. Na célula, em casa. Às vezes nós temos que entrar num ambiente de guerra, porque há uma sensibilidade espiritual. Às vezes o diabo está brincando com sua família e você não está nem dando ouvido. Cadê a coluna, a sensibilidade espiritual para guerrear em prol dos seus familiares e tomar posse da vitória no nome de Jesus? Em seguida vem, qual o próximo passo? A habilidade, humildade. Humildade. E quando se fala de humildade, se fala de um reconhecimento que nós dependemos de Deus para todas as coisas. Nós não somos bons o suficientes. É interessante que eu sempre me preocupei com o meu coração sobre isso. Eu lembro quando eu me converti, eu disse a um amigo meu, eu disse assim: olha, quando você perceber qualquer soberba no meu coração, me diga que isso é proteção. Às vezes é um elogio: fulano, tu é isso, isso e isso. Às vezes já se sente o tal. Tem que ter alguém. Alguém usava que tem que ter alguém para puxar o tapete. E às vezes é necessário. Isso gera proteção. O próximo ponto vem sobre justiça. Hoje o pastor estava ministrando sobre justiça. Quantos já se sentiram injustiçados? É fácil? Não. Como é difícil. Em meio às injustiças, você ter a postura correta. Que desafio, mas é possível. Quando você não é compreendido e você tem uma postura correta.
O próximo passo vem misericórdia. Muitas vezes, com o decorrer do tempo, você pode ter perdido a misericórdia, não acreditando mais nas pessoas, não acreditando mais no que Jesus pode fazer através das pessoas. Discipulado, eu quero saber mais de discipulado. Eu discipulei, cuidei, e sabe o que a pessoa me fez? Fechou as portas na minha cara. Querido, a quem você está servindo? Deus desistiu de você? Desistiu? Não desistiu. Então muitas vezes temos que ter a cara lisa e bater novamente. Depois vem pureza e paz. Pureza e paz. Nós temos que preservar um coração puro. E é um processo. É um processo. Coração puro. Você, para ter um coração puro, você deve sempre ir em busca. Sabe de quê? Diga comigo, conserto. Estava dizendo no pré-encontro que uma palavra-chave para nós é pedir perdão e perdoar. Fulano, me perdoe. Ciclano, eu te perdoo. Fulano, faz parte do diálogo do cristão. Quem não erra? Mas quem está disposto a consertar o erro? E o próximo alicerce e último é disposição de pagar um preço. Muitas vezes nós queremos os resultados, mas não queremos pagar o preço. Queremos arrumar um emprego, mas não queremos entregar currículos. Queremos passar no concurso, mas não queremos estudar. Preço a ser pago. Quer ser profundo em Deus na palavra, mas não quer ler Bíblia. Preço. Quer que sua célula multiplique, mas não quer cuidar bem dos que estão. Preço. Preço a ser pago. Alguém disse que para conseguir coisas grandes tem que fazer muitas coisas que não gosta, porém que é necessário. E eu concordo plenamente. Mas eu não gosto de estudar. Estuda sem gostar. Faz parte. Mas o que Jesus disse sobre liderança? Jesus disse que a verdadeira liderança não é mandar nos outros, nem ter um título especial. Como lemos no texto, o bom líder serve aos outros. A boa liderança exige humildade e respeito pelas pessoas. O verdadeiro líder não é egoísta. Procura o melhor para todos os seus grupos e guia o grupo para atingir o objetivo. Liderança é responsabilidade e sacrifício. Ser líder tem que andar com os dois pilares: responsabilidade e sacrifício. Renunciar. Eu não queria fazer visita hoje. Vai fazer sem querer. Responsabilidade e sacrifício. Estou cansado de ligar. Ligue mesmo assim cansado. É responsabilidade e sacrifício. Isso faz parte da liderança. E todo líder está sujeito a um líder maior? Até Jesus está sujeito a Deus e o obedecia. Vamos abrir lá em João 14:31. João 14:31. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos e vamos-nos daqui. O próprio Jesus deixa bem claro que ele obedecia a Deus, e nós sabemos que não foi fácil para Jesus, mas ele obedeceu a Deus, mesmo custando a sua vida. Ele obedeceu a Deus.
E muitas vezes nós só queremos obedecer aquilo que queremos. Algo que não gostamos, não queremos muitas vezes. Diz logo, eu não concordo e eu não vou fazer. Isso é obediência. O maior nível de obediência é quando obedecemos naquilo que não gostamos de fazer. Sendo que às vezes estamos tão acostumados que achamos que não. O líder de célula chega para você, vamos chegar mais cedo para a oração? Muitos dizem, eu vou nada, amigo. Já chega na hora da célula, tem dificuldade de obedecer. Quem vem fazer visita comigo hoje? Ninguém. O líder carrega todo o peso. E eu entendo bem, eu entendo que a liderança é uma conquista. A liderança você tem que trilhar os passos. Não é alguém que te coloca como líder. Deus. Mas sabe o que acontece? Você, através da sua fidelidade a Deus, conquista a liderança. E isso nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Nós temos que entender bem que nós somos totalmente dependentes do Senhor. E a autoridade é princípio. E aquele que está debaixo desse princípio, prospera. Prospera. Eu não concordo muito com minha liderança. Minha liderança não é cristã. E por isso você vai falar mal? Vai murmurar? Aí é que nós temos que orar. Eu lembro que em uma das viagens eu ensinava lá em Belo Jardim. E uma das viagens, os colegas começaram a falar mal do presidente da época. E sabe o que aconteceu? Eu me senti incomodado. Eu disse, sabe o que devemos fazer? É orar por eles. Mas quando eu disse isso, eles olharam para mim. Orar por eles? Eu tenho que orar por mim. Não. Temos que abençoar e temos que orar. Por isso que alguns dizem que os cristãos, eles são meio loucos. Porque a mentalidade nossa não está aqui na terra. Nossa mentalidade tem que estar lá no alto. Amém? Então, enquanto uns estão murmurando, e às vezes está na língua com vontade de murmurar, mas você diz, não vou murmurar, eu vou abençoar. Isso é uma visão diferente. Mudança de mentalidade. Em seguida, Jesus também liderou pelo exemplo. Ele vivia aquilo que ensinava. Não era hipócrita. Ele não esperava que seus discípulos fizessem o melhor do que ele. Sua vida era um exemplo de como pôr em prática seus ensinos. Isso dava uma credibilidade à liderança. Em João 13, 14 e 15 diz: ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que vos fiz fazer vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Gente, Jesus, ele trazia, dava uma lapada com classe. Eita Jesus! Eu imagino lá os fariseus olhando, que história é essa de lavar os pés? Quem quiser que lave os meus. E Jesus, que é Jesus, abriu mão de toda a glória e começou a lavar os pés. Eita tratamento, mas Jesus é fantástico. Eu estava vendo esse vídeo e estava lembrando sobre isso, sobre o exemplo que nós temos que dar. Coloca aí, por favor, esse vídeo. As aparências enganam. Vou dar um exemplo aqui. Então eu falo do que eu conheço. Não vou falar do que eu não conheço. Nós estávamos gravando o CD de 10 anos de comemoração do Diante do Trono. Para quem não sabe, eu fiz parte do Ministério Diante do Trono durante 13 anos. E nós estávamos gravando e uma irmã da nossa igreja
é uma joalheira, uma design de joias muito famosa, muito bem sucedida. E ela quis que nós usássemos as joias que ela desenha na gravação. Foi no Via Funchal, em São Paulo. E os brincos que a Ana usou, que todas as mulheres do vocal usaram, era da Ana Márcia. Gold Design, que chama. E umas joias maravilhosas. A gente ficava com a consciência pesada quando usava, porque eu pensava, meu Deus do céu, não deixa eu perder esse brinco não, senão eu vou ter que vender meu olho para pagar. Um brinco dela, colocou no meu brinco, Helena, você vai usar esse brinco? Tá bom. Custa 13 mil reais. Eu não. Deixa isso, eu perdendo, estou fulminada. Mas enfim, nós gravamos no Via Funchal, todo mundo usava, quando acabava a gravação, a gente devolvia as joias, né? E apareciam os créditos da Gold Design e tal. Era uma espécie de permuta para propaganda. Mas a Ana Márcia, uma mulher de Deus, o coração em Deus e tudo. Quando acabou a gravação, ela pegou os brincos que a Ana usava, que eram os mais caros, os mais bonitos. Quem vê o DVD vê o tamanho dos brincos. Aquilo é pedra preciosa e ouro de verdade. E falou para a Ana, Ana, eu queria fazer uma coisa. Eu queria te dar esses brincos de presente pelos 10 anos do ministério. E a Ana Paula falou assim, eu não posso aceitar. Ela falou assim, imagina, Ana, não faça essa desfeita para mim. Eu quero te dar esses brincos. E a Ana falou assim, Ana Márcia. A Ana olhou nos olhos da Ana Márcia. Por favor, não faz isso comigo. Não me exponha dessa maneira. Porque eu posso passar a acreditar que eu mereço. E eu não mereço. Tudo que Deus fez nesse ministério foi pela graça dele. Por favor, não me tenta. Para que fique bem claro que não foi por causa dela, mas foi por causa do Senhor. E isso deixa claro para as nossas vidas. Não são os nossos méritos, mas é o Senhor. Eu lembro que aqui na igreja uma vez teve um seminário, recentemente, de finanças. E eu achei tão nobre a atitude dos nossos pastores, tão nobre, que o Senhor tinha tocado no coração deles para eles venderem o carro e dar o dinheiro ao Senhor. E foi algo tão simples, eles não queriam nem que divulgasse, mas eles decidiram semear. Eles são um grande exemplo de semeadores para nós seguirmos. E isso é muito nobre. Muitas vezes nós estamos tão apegados às coisas, mas esquecemos que quem é o dono de todas as coisas é o Senhor. E se o Senhor permitir, é Ele que vai passar para as tuas mãos. Passa pela permissão dEle. Tudo vem da permissão dEle, e nós temos que entender isso. As coisas são muito passageiras, e às vezes estamos gastando nossa vida com as coisas que não servem para a eternidade. Serve para nós, e depois já desprezamos. Depois o que conquistamos natural não tem o mesmo valor, já queremos conquistar outra coisa, porque o celular da Samsung não é mais o top, eu já quero outro, o da Apple. E às vezes sempre estamos gastando as nossas forças por coisas passageiras. Por coisas passageiras. É interessante. E uma das disciplinas que eu leciono, planejamento estratégico, ele trabalha com a análise fofa, conhecida como a matriz SWOT. E eu comecei a pensar e refletir sobre se aplicássemos a análise fofa ou matriz SWOT nas nossas vidas. Primeiramente é realizada uma análise no ambiente interno. O ambiente interno é uma análise feita sobre nós. E nós temos que fazer essa análise. E no ambiente interno são coisas que são controláveis e coisas que podem ser mudadas. Então, se observarmos quais são as forças que nós temos e as fraquezas que nós temos.
Quais são os pontos da sua vida que são positivos? Mas quais são os negativos, que são as fraquezas, que podem ser mudadas? É muito importante nós sondarmos o nosso coração. E dizermos, Deus, anotarmos, quais são os pontos fracos que eu tenho? E o que eu estou fazendo para trabalhar nesses pontos? Para ser um líder melhor, para ser um cristão melhor, para ser um esposo melhor. O que é que eu estou fazendo? E às vezes temos muitas dificuldades de fazermos essa análise interna. Eu não sei porque eu não cresço. Vai fazer uma análise dos pontos negativos. Parece que Deus tem filhos preferidos. Deus tem filhos que vai aumentando o nível de renúncia, que vai se doando mais para que seja mais usado. As coisas não são tão fáceis nem tão simples assim. Mas tem uma análise do ambiente externo. O ambiente externo nós não conseguimos controlar. São as oportunidades e também as ameaças. As oportunidades, para serem alcançadas, é necessário que estejamos bem preparados, com o olhar bem fito, porque nós não controlamos. As oportunidades surgem de repente. Surgiu uma oportunidade de trabalho, é necessário essas exigências. Então, para você se candidatar, tem que estar no perfil, certo? A célula está pronta para multiplicar. Falta um anfitrião. Pode ser na sua casa. Chegou uma oportunidade. Quantos anfitriões nós temos aqui nessa noite? Fique de pé todos os anfitriões. Vamos aplaudir pelos anfitriões. Bem forte. Glória a Deus. Amém. Amém. Parabéns a todos os anfitriões, porque você abriu suas portas para a presença de Deus. Sua casa é casa de bênção e você decidiu que seria um lugar adequado para receber a presença de Deus e mais pessoas. Que privilégio você tem. Glória a Deus. E tem também as ameaças. Você todo empolgado, minha célula vai multiplicar. Aí chega alguém e disse, vai multiplicar? Vai multiplicar como? Uma ameaça. Esse bairro não é frutífero. Uma ameaça. E aí? Em meio às ameaças, nós vamos repreendendo na mente, avançando e não vamos perder tempo. Amém? Em meio às dificuldades, nós não conseguimos controlar o que ouvimos. Mas nós temos como controlar as nossas atitudes. Nós temos que agir pela fé. A pastora estava ministrando sobre isso. Nós não precisamos ver muitas vezes, mas nós temos que crer. Crer e avançar, e crer. Isso tem que estar bem claro sobre nós. Isso é uma mega visão. E às vezes nós colocamos muitos obstáculos. Em tudo é muito obstáculos. Sendo que nós criamos muralhas nós mesmos. E o que define o nosso futuro somos nós mesmos. E uma forma imatura de resolver isso é colocar a culpa nas pessoas. Mas você não sabe do que eu já passei. Meu irmão, quem vive de passado é museu. Olhe para Jesus e avance. Todos nós passamos dificuldades sim, mas elas não podem limitar o nosso futuro. Isso tem que ficar bem claro em nós. Mas minha história é difícil. Muitos de nós temos histórias bem difíceis. Mas por isso o seu futuro vai ser difícil também? Não. E eu queria passar esse pequeno testemunho.
Deus falou tanto comigo que eu fiquei tão moído. Com esse testemunho nós vamos orar. Os olhinhos atentos e o sorriso tímido escondem a dor. Bolhosa quer dizer que sai bolhas. E distrófica é porque pode encolher, assim, pode atrofiar. Vai atrofiando até fechar. Tem algumas crianças que eu conheço, elas não têm mais a mão. São fechadas, a única parte que elas mexem da mão é o dedo. Incomoda um pouco a dor, porque daí sinto muita dor, assim, quando eu bato, quando eu corro, até para tomar banho dói. No dia a dia é difícil. Para mim, o mais difícil é quando ela acorda de manhã e fala: mãe, essa noite eu não consegui dormir nada, porque eu senti muitas dores no meu ferimento. E eu digo para ela: filha, por que você não chamou a mãe? Ela disse: eu não te chamei porque eu sei que eu posso descansar durante o dia, quando me der sono, quando eu não aguento mais eu durmo. E você tem os meus irmãos para cuidar, tem toda a casa, tenho que fazer mais do que eu. Então, por isso que eu não te chamo, eu quero que você descanse, para no outro dia você estar bem, para poder cuidar de nós. Se nós duas amanhecermos acordada, daí quem que vai trocar meus curativos, fazer o que comer para mim? Tanto sofrimento produz maturidade. O machucar é um problema, assim, raro, né? Até eu, às vezes, quando eu vejo alguma coisa diferente, a gente olha para os médicos e não tem cura. Porque eu sei que Deus, se Ele quiser, Ele pode me curar, né? Vitória sobreviveu a todos os diagnósticos que previam sua morte depois de 2 meses de nascida. Hoje, aos 14 anos, a catarinense resolveu seguir o exemplo de uma gauchinha que morreu com a mesma idade que ela tem hoje. Vendo um DVD da história e missão da Andressa, ela decidiu que queria fazer o mesmo, montar um pequeno grupo. Eu fiquei preocupada que eles machucassem ela, que acabasse ainda causando problema para ela, né? Eu falei para ela, ela disse assim: mãe, eu vou me cuidar. Ela falou assim: a maneira que eu tenho, eu não posso estar junto com eles, brincar com eles, participar lá na rua, no campinho, andar de bicicleta, nem fazer o que eles fazem, mas é a oportunidade que eu tenho de interagir com eles aqui em casa. A gente tem que falar e é fácil. Agora sim eu sei que é fácil falar, pelo amor de Deus. Não tira pedaço, não dói. Vitória não podia sair para chamar os convidados, então os irmãos ficaram com essa tarefa. A gente dá as boas-vindas, tem a hora da mensagem musical, daí a gente canta, faz as brincadeiras, uma dinâmica para eles, contamos a história e daí a gente faz a atividade do livro, do estudo, daí a gente ora e depois a gente termina. Não é fácil falar de Deus para algumas pessoas, agir, fazer alguma coisa. Eu também pensava que era difícil, tudo para fazer era difícil. Antes, a mãe falava para mim brincar, andar, é muito difícil, eu me machuco. Como que eu vou sair andando? Porque pode atrofiar as pernas, então eu tenho que andar, tenho que fazer alguma coisa. E eu também achava muito difícil, mas quando a gente tenta e a gente pede para Deus, é fácil, com Deus é fácil. Por causa do pequeno grupo infantil, que já tem quase 30 crianças, os adultos montaram um grupo de oração e agora estão formando um pequeno grupo também. A responsabilidade é tanta que Vitória convidou 2 amigos da igreja para ajudá-la, principalmente quando ela tem que ficar internada para as transfusões de sangue, que são constantes. Mesmo que a gente tenha um problema, não é por isso que a gente vamos deixar de fazer as coisas, ficar se lamentando. Não parece que ela tem essa doença? A gente até esquece. Porque mesmo que ela tenha um problema, ela é como todo mundo. Já corta, já arranca. Ela tem a questão dos ossos também.
Mas mesmo assim, ela decidiu fazer a obra do Senhor. Mesmo assim, ela não estava olhando para as dores, como a mãe bem citou, que tem noite que ela não consegue nem dormir de tanta dor que ela sente. Mas ela está preocupada em agradar o coração de Deus. E muitos poderiam dizer: e por que Deus não cura? Porque Deus tem uma mega visão. Deus tem um propósito muito maior. E nós não podemos ter um olhar limitado. Basta de ficar com desculpas. Basta de ficar sempre com desculpa. Eu não posso cuidar de ninguém porque eu sou novo convertido. Ou porque. Irmãos, Deus quer te usar. Pare de ficar com desculpas andando em círculos. Deus quer que você se posicione diferente. Jesus não tinha recursos. Jesus não tinha estrutura. Mas Ele tinha vontade. E Ele fazia. E Ele fazia. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Uma menina de 14 anos, que o grupo dela cresceu tanto, que começaram a formar um grupo de adultos de oração. Uma pessoa com uma visão, que foi usada tremendamente por Deus. E aí o que é que falta? O que é que falta? Sabe o que falta? Muitas vezes pararmos de olhar para nós mesmos e olhar para Jesus independente das circunstâncias. Isso sim. E por último, Herbert Miller, ele disse: estou convencido que grandes líderes raramente são normais ou pessoas bem ajustadas. Francamente, quem de nós afinal não está um pouco cansado da normalidade? A normalidade na época de Jesus era aceitar o domínio do Império Romano e se conformar com as regras do jogo. Jesus não atacou o Império Romano, nem criou uma cruzada para tirar-lhes o poder. Ele apenas viveu um estilo de vida diferente, não se conformando com a normalidade. Não se conformando. Jesus vivia em um período muito difícil, o qual dominava o Império Romano, toda repressão, toda perseguição, mas ele, com a simplicidade dele, não perdia tempo. Não perdia tempo. E ele foi muito bem sucedido, porque através de Jesus nós estamos aqui. Estamos aqui. Queria te convidar a ficar de pé. E eu queria orar. Eu queria orar para que o Senhor gerasse em nós, gerasse em mim e você, uma perspectiva diferente. Que nós venhamos lavar os pés uns dos outros. Que nós venhamos contribuir um com o ministério do outro. E que nós venhamos, juntos, sermos um só em Cristo. Eu queria que você desse as mãos a quem está aí do seu lado. E nesse momento você vai interceder. Você vai interceder pela vida do seu irmão. E depois você vai interceder pela sua própria vida. Onde você quer chegar? Qual a sua missão? Eu não tenho. A partir de agora você vai ter. Domingo estávamos falando, pastora ministrando sobre conquistar. E aí? Conquistar. Conquistar. O Senhor quer te usar assim como você é. O Senhor quer te usar
com a cultura que você tem. O Senhor quer te usar com a idade que você tem. Basta de desculpas. Basta. E você agora vai guerrear pela pessoa que está do teu lado. Essa oração, você vai ser um agente de bênção. Você vai orar liberando o crescimento do seu irmão. Você vai abrir sua boca aqui e você vai colocar sua fé em ação. Vamos gerar um ambiente de fé em Deus. E vamos crer no nome de Jesus que o meu irmão vai crescer em muito. Você vai liberar o crescimento. Abra sua boca. Comece a interceder como guerreiro, como agente de bênção. O Senhor quer que você comece a guerrear, não pelos seus sonhos, mas pelo do teu irmão. Comece a guerrear, Senhor, no nome de Jesus, Deus. Colocamos cada pessoa diante do teu altar. Clamamos o nome de Jesus, Senhor, para que meu irmão venha crescer, crescer, crescer. Deus, declara um novo tempo, novos níveis espirituais. Deus, que ele venha ser tão usado por Deus. Deus, sobre a vida das minhas irmãs, aqueles que estavam presos, declaramos vida. Jesus, Jesus, desperta do sono, que cada pessoa agora venha receber um toque teu, um toque sobrenatural. Venha despertar, despertando do sono. E cada um, Senhor, não venha se preocupar com seus interesses, Deus, com suas preocupações apenas, mas venha se preocupar com o teu reino, com o teu reino, com o teu reino. Deus, declaramos boca de bênção. Deus, venha levantando um exército neste lugar, um exército nesse lugar, um exército de gadita, de homens e mulheres destemidos, destemidos, destemidos. Vem gerando, Senhor. Declaramos o nome de Jesus. Que se levante os homens e as mulheres que pensarão diferente, que pensarão diferente, que a mente venha estar no alto, que a boca venha ser a linguagem de fé, que toda incredulidade saia da nossa vida em nome de Jesus. Declaramos fé, 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 fé. E agora nós vamos orar pela nossa vida. Nós vamos orar para que saia de nós toda acomodação, toda apatia. Você entende no poder? Você acredita no poder da sua oração? Você acredita? Então agora você vai gerar em fé. Preste bem atenção. Você agora vai gerar em fé. E você vai ser um agente poderoso de milagres, de cura, de restauração. Você vai colocar a sua vida agora diante do altar do Senhor. E vai dizer: Senhor, eu não quero ser um crente comum. Senhor, eu não quero ser um líder que apenas faça o meu papel. Mas eu quero ser, Senhor, aquilo que o Senhor quer que eu seja. Eu vou falar o que o Senhor quer que eu fale. Eu vou agir com fé no nome de Jesus. E você agora vai guerrear em prol da sua vida. Não é ninguém, é você mesmo. E você vai gerar o sobrenatural de Deus. Você aí no seu lugar, você vai abrir sua boca com fé, acreditando, crendo no milagre, crendo que você vai ter posturas diferentes, que você vai reagir diferente. Levante suas mãos agora bem alto e comece a guerrear aí no seu lugar pela sua vida, com fé, colocando a fé em ação. Palavra viva, palavra viva flua sobre você, sobre a tua vida. Deus, coloco minha vida diante de ti. Cada vida, no nome de Jesus, Senhor. Queremos clamar a ti, porque nós não queremos ser, Senhor, os crentes normais, os crentes acomodados, aqueles que estão tão preocupados com os seus próprios interesses. Mas nós queremos ser um agente de milagre, agente de bênção, pessoas que vão longe, pessoas que não dão ouvidos ao diabo, mas pessoas que dão ouvido ao que o Senhor pensa, ao que o Senhor quer. Saia da nossa vida toda incredulidade, no nome de Jesus. Saia toda palavra de murmuração. Não aceitamos o nome de Jesus, mas declaramos fé, declaramos vida no nosso interior. Declaramos vida, que flua sobre nós a vida de Jesus.
queremos ser pequenos cristãos, não apenas de palavra, mas queremos viver o Teu Evangelho, viver a Tua verdade, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Diga comigo, Senhor Jesus, eu decido me posicionar diferente. Não é à toa que o Senhor Jesus me comprou com o seu precioso sangue. Não vou me conformar pelo que tenho e pelo que te conheço, mas eu vou te buscar mais, fazer mais, olhar mais para ti e menos para mim, no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor.